Purusha, Prakriti, Jivatma, as camadas divinas do seu corpo, nessa nossa segunda aula da série Microcosmo, Macrocosmo e a ciência dessa união. Ei, gente! Namastê! Na nossa aula passada, falávamos sobre o significado da palavra yoga e também da palavra do termo da expressão Hatha Yoga. Vimos que, para o yoga, existe uma relação fundamental que regula a nossa existência. A relação entre microcosmo e macrocosmo. O microcosmo somos nós. Nosso corpo biológico, nossa mente e nossa alma. O macrocosmo é o universo, a energia divina em todas as suas formas e leis. Vimos também que os estados desarmônicos, inclusive as doenças da nossa vida, representam para o yoga efeitos da desconexão entre micro e o macrocosmo. E que, para essa ciência milenar, o corpo biológico não é o nosso único corpo. Conforme o yoga, somos constituídos por 7 corpos principais. E mesmo se considerarmos não os 7, apenas o nosso corpo biológico, encontraremos nele 2 energias ativas, a feminina e a masculina, ou seja, o corpo humano, em todas as suas esferas, é composto por mais de uma energia ativa. Inclusive, no final do primeiro e último vídeo, nossa sugestão de tarefinha de casa, de exercício, foi a observação do nosso próprio ser e dos nossos ambientes, observando tanto em nós quanto nos ambientes a presença visível ou sutil das forças antagônicas, como, por exemplo, quente e frio, claro e escuro, positivo e negativo. Hoje, queremos dar um passo a mais na compreensão de como o yoga concebe o ser humano e sua relação com o cosmos. E qual é a importância disso? À medida, na minha opinião, que conhecemos mais profundamente as camadas do nosso ser, que é o que estamos tentando fazer aqui, também compreendemos melhor o significado de cada exercício postural, respiratório ou mental que desenvolvemos na prática do Hatha Yoga, ou seja, o yoga do corpo. O yoga diz que você, e não apenas você ou qualquer outro humano, mas absolutamente todas as coisas, possui sua parte Purusha e sua parte Prakriti. Purusha é a parte divina de tudo. Prakriti é a matéria visível e a natureza manifestada. Esta concepção está presente na filosofia Sankhya, da qual deriva o yoga, e que coloca os pensamentos, os sentimentos e o ego do lado do corpo biológico, como manifestações da matéria. Então, olha que interessante. Apesar de considerarmos corpo e matéria apenas, principalmente, apesar de considerarmos matéria somente aqui o nosso corpo biológico que a gente toca e vê, no yoga, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o nosso ego também são constituintes físicos do nosso ser. Só são invisíveis, são materiais, mas não são visíveis. Eu acho isso bastante interessante. Essa visão da constituição humana não é monopólio do yoga. Platão também trazia essa compreensão binária do ser humano,
denominando psique a alma ou espírito, ou seja, a parte mortal, divina, eterna e detentora do verdadeiro conhecimento. E chamava de soma a parte mortal imutável, ou seja, o corpo, considerado por ele um veículo passageiro da nossa alma, mas também como prisão. Já Aristóteles e São Tomás de Aquino rejeitaram essa dualidade rígida entre corpo e alma. Eles disseram que o corpo e a alma formam uma única substância viva, ou seja, para eles não há um espírito puro habitando um corpo de forma isolada, mas sim um corpo que não pode ser vivo sem a alma e uma alma que não pode se expressar no mundo sem um corpo. É uma situação interessante também, essa de que os dois sejam uma única substância viva. Apesar das visões contrárias e das concorrentes, o grande diferencial do yoga na leitura dessa relação entre corpo e alma está na conclusão a que os yogis chegaram. Se há uma presença divina em nós, não é necessário buscar essa divindade em nenhum outro lugar, a não ser dentro de nós mesmos. Nesse sentido, a busca do yoga e também do Hatha Yoga é simplesmente fazer revelar-se a nossa própria parte divina. Belíssimo, não é? E aqui entra um conceito importantíssimo, Jivatma, que significa o si mesmo individualizado, ou seja, o Criador. Em sânscrito, Jivatma é a palavra formada por Jiva, que é a vida, o ser vivo, o indivíduo encarnado com sua história, ego e mente. E Atma, o ser real, a consciência pura, o espírito divino e imortal. O ponto fundamental que um dos meus mestres de yoga, Caio Miranda, destaca é que o Jivatma, o si mesmo individualizado, não está restrito apenas à sua alma ou ao seu espírito. Ele está presente em todas as camadas, em todos os corpos físicos e sutis que nos constituem, expressando-se em cada um deles de maneira diferente. Então, às vezes, a gente vê aí no percurso uma confusão, uma crença de que talvez o corpo físico contivesse menos a divindade. Por essa colocação aqui do conceito de Jivatma, a gente vê que no yoga o que vai diferenciar é que cada corpo terá uma expressão particular da divindade. Por exemplo, no corpo físico, o Jivatma, a divindade em nós, se expressa como forma, cor, movimento e fisiologia. Olha, o funcionamento do seu corpo já é divino. Nos corpos emocional e mental, o Jivatma se expressa como emoção, sentimento, desejo, memória, imaginação e raciocínio. E nos corpos superiores, o Jivatma se expressa como intuição, abstração, idealismo, arte pura, sublimação e amor universal. E quem pratica Hatha Yoga, em algum nível, percebe aqui que, na sua prática, todos esses corpos e as suas manifestações divinas são trabalhadas, são vistas, reconhecidas, acolhidas, amadas e trabalhadas. É o Jivatma que dá vida a cada um dos corpos,
seja o material visível, nosso corpo físico biológico, os corpos materiais invisíveis, como o corpo emocional e mental, ou os corpos superiores que nos integram a dimensões mais elevadas. E esta vida ativada nos corpos ocorre através do prana. Quando falamos de Hatha Yoga, é fundamental compreendermos o prana e o Stula Upadi, que é a composição entre o corpo físico e o duplo etérico, assunto dos nossos próximos vídeos. Hoje, nosso foco foi compreender que somos Purusha, a parte divina, e Prakriti, a parte da natureza. Por isso, nossa tarefa de hoje, nosso para casa, nosso exercício, também é muito simples, como o anterior, mas bastante importante. Para ampliarmos a percepção de quem somos, convido você a observar em si mesma, em si mesmo, a relação entre a sua parte divina e a sua parte material. Como você identifica a sua parte divina no seu dia a dia? Como ela se relaciona com a sua parte material? Por exemplo, quando você sente paz ou amor profundo, como o seu corpo reage? E o inverso também acontece. Quando o seu corpo físico está cansado ou tenso, como isso influencia o seu estado espiritual e mental? Lembre-se, estamos apenas observando. Não temos a tarefa de julgar nada do que vamos encontrar em nós. Nossa missão é apenas constatar onde, como e quando se revela a nossa parte divina e como nosso corpo físico se comporta nesta relação. É através do seu corpo que você percebe que é uma centelha da divindade. Palavras de Iyengar. E qualquer dúvida, comentário, enriquecimento que você desejar fazer, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Com a bênção divina, voltamos na próxima semana, trazendo o nosso olhar para Prana e o Stula Upadi. Paz e luz no seu coração. Namastê.